Eu quero cumprimentar a todos os queridos amigos, a todos os estimadíssimos amigos e irmãos. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor e desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos, eu desejo vos trazer uma palavra reflexiva vinda do coração de Deus para os vossos corações. E para tanto, eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo que eu quero ler encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e o versículo de número 7, que nos diz o seguinte: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E também o outro versículo que eu quero ler é no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 10 e o versículo 11. Então, portanto, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Graças a Deus. Queridos amigos, este livro do profeta Isaías, ele escreveu este livro mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Foi que o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus, pois este capítulo 53 aqui, ele ocupa-se do versículo 1 até o versículo de número 15, mais ou menos, inicia com uma pergunta: quem creu na nossa mensagem ou na nossa pregação? Inicia ali com uma pergunta. E o versículo em que eu fiz leitura fala de Jesus como uma ovelha muda quando ela é levada para o matadouro. Ela vai calada, não abre a sua boca, e como a ovelha que é levada para ser tosquiada, ela fica quieta debaixo do seu tosquiador. Pois Jesus, ele vaticinou a respeito das agruras que Jesus iria sofrer. E aqui no Evangelho de João, meus queridos, João registrou o que Jesus falou, e o evangelista João, ele escreveu por volta do ano 95 a 97 da nossa era cristã. Então, notem como a palavra de Deus, ela cumpre-se, ela encaixa-se de uma forma maravilhosíssima, encaixa-se como uma engrenagem. E Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pois foi exatamente o que Jesus fez, meus queridos, quando veio a este mundo. Ele veio para dar a sua vida
pela vida das pessoas, isto é, pela vida do mundo. Jesus veio para dar a sua vida. E como o profeta Isaías vaticinou, isto é, ele profetizou que Jesus iria ser golpeado atrozmente. Ele profetizou que Jesus ia ser moído no meu lugar e no vosso lugar. O profeta Isaías profetizou a respeito das agruras que Jesus ia suportar para salvar o mundo. Ele profetizou que Jesus ia ser moído no meu lugar, no teu lugar, pelas minhas iniquidades e pelas vossas iniquidades. Pois é, queridos, Jesus, ele foi levado até a cruz do Calvário e ali ele foi golpeado sem dó, foi maltratado, foi judiado, foi chicoteado, foi esbofeteado pelos verdugos, pelos carrascos. Ali, atrozmente, ele foi golpeado, sofreu no meu e no teu lugar, para dar a salvação para mim e para você. E esta salvação que Jesus propiciou, meus queridos, naquele horrendo madeiro, ele propiciou ali o plano salvífico por amor à tua alma e por amor à minha alma. E está escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o bom pastor. Meus queridos, Jesus, na condição de bom pastor, ele é aquele pastor zeloso, cuidadoso. O bom pastor, meus queridos, que tem zelo pelo rebanho, ele cuida o rebanho, livra o rebanho dos predadores. Pois o bom pastor, ele exerce esta funcionalidade. Ele vela pelo rebanho, ele cuida o rebanho, ele livra o rebanho dos predadores. Queridos, Jesus nos comparou como ovelhas. A ovelha, ela é um animal indefeso. A ovelha, ela não é como outros animais que têm as suas defesas. A ovelha, ela é indefesa. A ovelha, ela precisa, carece, necessita de cuidados. Meus queridos, e nós na condição de ovelha, também neste mesmo capítulo aqui, Jesus falou que nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastores. E Jesus veio para nos pastorear, nos cuidar, nos livrar da ação malévola, maligna do adversário de Deus.
pois Jesus, ele é o bom pastor. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Jesus, ele é o sumo pastor. Queridos, e este sumo pastor, o pastor das ovelhas, Jesus disse também: eu tenho outras ovelhas e convém-me agregá-las, cuidá-las, trazê-las e colocar no redil, colocá-las num lugar seguro. Esta é a funcionalidade do sumo pastor, do bom pastor, o genuíno, o lídimo pastor. Pois Jesus é este lídimo pastor, o autêntico pastor, o genuíno pastor, o verdadeiro pastor, o sumo pastor por excelência. Jesus, ele é o meu pastor e ele é o teu pastor, isto é, ele é o nosso pastor por excelência. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Jesus, ele é o sumo pastor. Jesus, ele é inescrupuloso, isto é, Jesus, ele tem escrúpulo pelo seu rebanho, isto é, ele tem um zelo extremado pelo rebanho, isto é, Jesus, ele tem um zelo pelo seu rebanho. Nós, na condição de rebanho do Senhor, de ovelhas do Senhor, ovelhas do pasto do Senhor, estamos sob a proteção divinal de Cristo Jesus. Aleluia! Enaltecido seja o nome precioso do Senhor, que este pastor inescrupuloso, isto é, este pastor que tem escrúpulo por mim e por você, tem um cuidado, ele tem zelo, ele zela pela tua alma e ele vela pelo seu rebanho. É Jesus, o sumo pastor. Aleluia! Louvado e glorificado e magnificado e exaltado seja o nome precioso de Jesus, que vive e que reina para todo sempre e que ama o seu rebanho extremamente. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos, eu quero arrebatar por aqui, quero finalizar esta mensagem, mas antes, porém, eu quero orar por você. E eu quero te dizer que se você ainda não é uma ovelha do Senhor, venha para o redil do sumo pastor. E aqui tu encontrarás um abrigo seguro. Aqui tu acharás um aconchego. Aqui, meus queridos, no redil do Senhor, tu serás protegido, guardado pelo bom pastor, que é Jesus o Senhor. Aleluia! Quero orar por você antes de arrematar. Meu querido Pai Celeste que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu agora deixo os teus cuidados, Senhor, estas ovelhas que estão agregando-se, estão voltando para o redil. Pai, guarda-as e livra elas de todos os predadores, Senhor. Guarda-os sob o teu olhar protetivo, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.